Na nossa Semana do Joelho, eu quero conversar um pouquinho com você sobre um músculo que muitas vezes é negligenciado, ou pelo menos passa batido, ninguém fala muito sobre ele, mas é um músculo muito, muito importante, que é o tensor da fáscia lata. Ele tem um ventre lá na região do quadril, mas o que ele tem a ver com o nosso joelho? Vamos entender isso? Então, eu vou compartilhar uma tela com você para que a gente possa compreender essa relação do tensor da fáscia lata com o joelho, tá bom? Então, está aqui o nosso músculo, o tensor da fáscia lata, que ele tem um ventre pequeno, né? E lá na região do quadril. Olha onde é a origem dele. Ele se origina na espinha ilíaca antero-superior, ou seja, lá no osso do quadril. Mas ele tem uma inserção que vai fazer uma relação com o joelho, onde estamos estudando, porque ele tem a sua inserção no trato iliotibial, que é essa fáscia longa aqui, ó, que tem esse prolongamento, né, bem grande aqui, e que vai, então, se inserir lá na tíbia. Por isso, o trato ilio do osso ilíaco tibial, na tíbia. Mais especificamente, no tubérculo de Gerdt, tá bom? Então, essa aí é a inserção do trato iliotibial. Bom, para a gente entender essa relação entre o tensor da fáscia lata, que está lá muito mais na região do quadril, com o joelho, a gente precisa entender primeiro quais são os movimentos. A gente já entendeu origem e inserção, ou seja, atravessa essas duas articulações, então vai ter uma relação, mas a gente precisa também entender os movimentos. Então, eu vou trocar de imagem aqui para você entender os movimentos, tá bom? O primeiro movimento que eu quero te mostrar que o tensor da fáscia lata participa é um movimento de flexão do quadril. Deixa eu virar a imagem para você visualizar melhor. Ó. Logicamente, outros músculos, né, participam, ilio-psoas, sartório, reto femoral. A gente tem outros músculos trabalhando, mas o tensor da fáscia lata também participa desse movimento de flexão do quadril, ok? Vamos ver o próximo movimento? Movimento de abdução do quadril, quando a gente tem, então, o afastamento do fêmur em relação à linha média. Quando se aproxima é a adução, quando abre é a abdução. Então, mais um movimento aí que o tensor da fáscia lata participa junto, logicamente, com outros músculos, ok? E vamos para o nosso terceiro movimento. O terceiro movimento é um movimento de rotação medial. Então, observa aqui como ele trabalha nessa rotação interna, né? Ou medial. Não só em nível de quadril, mas também em nível da tíbia, tá? Então, a gente já raciocina um pouquinho mais. E eu quero parar um pouquinho nesse terceiro movimento, porque quando a gente percebe que na dança, por exemplo, no balé clássico, que é tão exigida a rotação externa, e a gente tem músculos, né, para fazer isso, tem uma aula lá no IGTV só dos músculos rotadores externos aí do quadril, então pega lá para você assistir. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Se esse músculo, tensor da fáscia lata, ele tiver muito rígido, com todo esse trato iliotibial, com muita rigidez, isso eu não estou dizendo que o músculo deva ser fraco, de forma alguma. Todos os músculos do nosso corpo devem ter boa força e boa flexibilidade. Mas se eu tenho um bailarino, por exemplo, que tem uma certa dificuldade de fazer uma rotação externa, eu posso já começar a observar isso também. Logicamente que se ele não tiver os rotadores externos bem fortes, a gente tem que avaliar também se ele não tem uma variação anatômica aqui em nível de articulação do quadril, né? Tudo isso precisa ser avaliado, mas eu não posso deixar de lembrar
que o tensor da fáscia lata, ele pode atrapalhar um pouco esse movimento se o trato iliotibial tiver muito tenso. A fáscia, ela sempre deve ter uma tensão boa, nem rígida demais e nem solta demais. Ela deve ter a sua tensão ideal, tá bom? Quando a gente observa esse trato iliotibial passando aqui a articulação, a gente já imagina também que ele faz parte de uma estabilização aqui do nosso joelho, estabilização na parte lateral. Obviamente, a gente tem o ligamento colateral lateral, a gente tem outros tendões passando aqui, né? A gente tem tendões mesmo passando aqui, a gente tem cápsula, tem uma retináculo, tem uma série de coisas aqui ajudando nesse processo de estabilização, seja da patela lateralmente, seja da própria articulação mesmo femorotibial. Mas a gente percebe aqui que o tensor da fáscia lata, com esse trato iliotibial, vai também ter o seu papel importante nessa estabilização lateral do joelho, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção? Não esqueça de liberar essa fáscia, tá? Se o seu bailarino está tendo uma certa dificuldade de fazer uma rotação externa, trabalhe força dos rotadores, trabalhe bastante essa postura dele na posição, mas não esqueça também de liberar o trato iliotibial, com aquele rolinho, seja manualmente, enfim. Não esquece de fazer esse trabalho, tá bom? Voltando aqui ao nosso modelo aqui, vou só, para terminar, resumir um pouquinho do tensor da fáscia lata. Essa ligação importante na parte lateral entre o quadril e a articulação do joelho, tá? Então, nós temos o tensor da fáscia lata com origem na espinha ilíaca anterosuperior e a sua inserção no trato iliotibial, que vai ter essa inserção lá no tubérculo de Gerge, na tíbia, tá bom? Então, fazendo aí toda essa ligação. Então, não esquece dessa musculatura. E assim a gente termina esse músculo tão importante. Você nunca mais vai esquecer dele, eu tenho certeza disso, tá bom? Então, vai acompanhando aí, pega lá também os rotadores externos que já tem no IGTV, que é importante para a gente ir entendendo esse ANDO. E lembrando que o tensor da fáscia lata, ele faz a rotação interna também da tíbia em cadeia cinética aberta, ok? Então, assim, vamos lembrar de trabalhar essa musculatura de uma forma de alongar, não só fortalecer com a abdução, enfim, com os movimentos que ele faz, né, naturalmente, com flexão, abdução, rotação interna, mas a gente que precisa trabalhar bastante a rotação externa, não esquece de alongar bastante esse músculo, tem diversos exercícios que dão para fazer de alongamento do tensor da fáscia lata e fazer liberação miofascial, seja com a mão, seja com o rolinho, tá joia? E se você ainda não participa do grupo de estudos aí, eu dou aulas gratuitamente pelo Zoom, de anatomia, biomecânica, alterações posturais, as lesões comuns nos bailarinos. Então, participa aí comigo, tá bom? É só clicar no link da bio que você vai estar no grupo de estudos. E é uma linguagem que você vai perceber ao longo do nosso trabalho aqui, que é para qualquer modalidade de dança, tá bom? Você é sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vindo. Beijo grande.